Bom dia, graças e paz. Bom dia a você que está nos acompanhando em mais uma live da Capela CBMAN. Hoje, quinta-feira, estudo bíblico das mulheres. Você é muito bem-vindo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Estamos chegando próximo à cronologia das mulheres da Bíblia, aproximando ali do término do período do Antigo Testamento. Em breve nós estaremos adentrando ao Novo Testamento e você vai ter a oportunidade de conhecer as mulheres do Novo Testamento também. Nosso estudo bíblico das mulheres é um estudo bíblico voltado, claro, para as mulheres, mas para todos aqueles que se permitem ouvir a palavra de Deus, tem por objetivo edificar as nossas vidas, a minha vida, a sua vida. É importante citar que a palavra de Deus, esse estudo, principalmente, é um estudo expositivo. Você tem a opção de ver a exposição da história de determinada mulher da Bíblia. A palavra de Deus não é uma imposição, nós não estamos aqui para fazer um veredito dessas mulheres, mas explicar como que ocorreu, da forma como ocorreu. E como a gente tem sempre falado, a Bíblia não é um conto de fadas, não é uma fábula. Existem pessoas que agiram contra Deus e tiveram suas consequências, e nós estamos aqui para aprender a não enveredar por esse caminho. Então vamos dar continuidade e início ao nosso estudo. Uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher inteligente, uma mulher influente e cheia de poder. Qualidades essas usadas erroneamente, ao ponto de se tornarem defeitos. Uma mulher usando esses atributos com o fim de medir esforços com homens, com seu marido e, o pior, medir esforços com o próprio Deus de Israel. Hoje nós vamos falar de uma mulher que não é um exemplo ideal a ser seguido. Nós vamos falar sobre Jezabel. As nossas referências bíblicas estão em 1 Reis 16, do verso 31 ao 32, 1 Reis 18, 13 ao 46. No capítulo 19 também tem alguns trechos da história que envolve essa personagem, do verso 1 a 3. Capítulo 21 também, verso 1 ao 25. Em 2 Reis nós temos também referências no capítulo 9, do verso 30 ao 37. E também temos referência no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 19 ao 24. Quem foi essa mulher? Jezabel foi a esposa de Acabe, e Acabe era um rei de Israel que reinou nos anos de 864 a 853 a.C. Ela era filha de Etbaal, um rei de Tiro e Sidom. Esse casamento entre essa mulher e o rei Acabe, ele ocorreu como um tipo de compensação política pela hostilidade que havia entre Damasco e Israel. E esse acordo foi uma aliança, entre Tiro e Israel. Essa mulher era devota de Baal e era um deus fenício, só para a gente entender. Ela convenceu o marido a edificar santuário ao culto a esse deus, E com isso ela trouxe centenas de profetas para dentro de Israel. A Bíblia nos conta que, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 19, que eram 450 profetas da religião dela, da religião pagã, e estavam ali, junto com ela, era tipo uma comitiva em Israel. Essa mulher tinha uma personalidade forte e dominante, além de fanática. Ela tinha um fanatismo religioso, tinha os indícios de impulsividade e violência. Era uma mulher impulsiva e violenta. Ela tinha como exigência
para aquele período ali do casamento, da aliança que ela teve com o rei Acabe, de que os mesmos direitos dos deuses pagãos dela fossem igualados aos direitos ao Deus de Israel perante o povo. Então, essa exigência que ela fez com que ela começasse a perseguir todos os profetas do Senhor, Deus de Israel, e mandou matar todo aquele que se opusesse contra as suas práticas idólatras. Nós vemos isso em 1 Reis 18, verso 13. Essa narrativa bíblica nos mostra claramente que ela exercia uma grande influência sobre o seu marido, sobre Acabe. E ele, por sua vez, permitia que ela fizesse tudo que ela queria, tudo que ela desejasse, né? Nós vemos isso em 1 Reis 21, 25. É bem claro que ele não tinha uma autonomia. Ela era que tinha autonomia sobre o seu marido. Provavelmente, Jezabel teve 3 filhos, né? Que são Acasias, Jorão e uma mulher, Atalia. E esses filhos tiveram a influência, obviamente, das práticas da sua mãe, né? Tanto é que mais tarde vemos os indícios e as consequências dos filhos terem se espelhado na sua mãe. O principal desafeto dessa mulher foi o profeta Elias. Nós vemos em 1 Reis 19. Existe um episódio muito conhecido, né, da Bíblia, em que o profeta Elias resolve fazer uma espécie de disputa para provar quem era o Deus verdadeiro. E acontece que ali, nessa disputa, o Deus de Israel provou, né, a sua verdade para aquele povo e mandou fogo do céu ao ponto de que consumiu ali aquele altar, né, e os profetas do Deus pagão foram massacrados. Mesmo com essas evidências da existência e do poder do Deus de Israel, essa mulher, ela não parou com a idolatria, ela não se conteve. Acontece que, muito pelo contrário, o ódio dela, né, aquela imposição, só aumentou, principalmente em relação ao profeta Elias, né? Que foi a pessoa com a qual ela perseguiu mais, então ele teve até que fugir. Ela também agiu de uma forma inescrupulosa no caso das vinhas de Nabate. O que acontece é que o Acabe, o seu marido, ele até que tinha respeitado o direito do proprietário Nabate, né, que ele tinha posse daquelas terras, daquela vinha. Só que Jezabel não se deteve, né, com essa resposta de Nabate, e ela tramou um julgamento que culminou na morte desse senhor, desse homem chamado Nabate. Esses e outros eventos aconteceram e trouxeram terríveis consequências para a casa do rei Acabe. Depois de um certo tempo, Acabe morreu, só que Jezabel continuou reinando através dos seus filhos, né, Acasias e Jorão. Acontece que Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, né? Ele limpou a casa de Acabe do reino, ele ascendeu ao trono, né? Ele assassinou ali aquele filho, ascendeu ao trono e erradicou o culto a Baal em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio, né, e Jezabel estava lá, vestida esplendorosamente. A Bíblia nos conta detalhadamente que ela estava ali numa posição de cuidados estéticos, né? E esse cuidado
que ela fez, essa atitude, né, de se impor ali na janela do palácio, foi com a intenção justamente de afrontar Jeú, né, o oficial do exército. Nós vemos isso em 2 Reis 9, do verso 30 ao 37. Então, Jeú se aproximou do palácio e deu as ordens aos seus oficiais para que lançassem aquela mulher, né, dali da janela da torre do palácio. E quando ela caiu, ele passou por cima do corpo dela e a atropelou, né? Ele passou com o carro e a atropelou. Jeú, por sua vez, mandou sepultar o corpo daquela mulher, porque ela era filha de um rei, no rei de Israel. É importante que você entenda, e eu entenda também, que Jeú, ele não atribuiu o título de rainha, né? Rainha Jezebel, ele não atribuiu. A Bíblia nos conta bem claramente que ele só falou que ela era filha de rei, né? Para o sepultamento dessa mulher, eles encontraram apenas o seu crânio, seus pés e suas mãos. Porque aconteceu que os cães haviam devorado a carne dela. A morte dela havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente, né, detalhadamente, conforme a profecia. Nós vemos em 1 Reis 21, do verso 23 ao 24. O nome de Jezabel também aparece, como eu citei anteriormente, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse 2, do verso 19 ao 24. Na carta da igreja a Tiatira. O texto bíblico nos fala sobre uma mulher designada Jezabel, que se apresentaria como profetisa e ensina a promover a imoralidade, além da idolatria, aos cristãos daquela comunidade em específico. Não é possível saber se Jezabel é o nome de verdade, dentro desse contexto de Apocalipse, né? Ou se é apenas um pseudônimo com a intenção de evidenciar a semelhança que havia entre a perversa esposa de Acabe no Antigo Testamento. Uma mulher má, né? Nós vemos uma mulher má, cujo exemplo não deve ser imitado. Jezabel influenciou também a sua filha, Atalia, que por sua vez influenciou seu filho de forma negativa. Nós, se observarmos tudo que Jezabel possuía, né, ali de posses, ela tinha um reino, né, para governar, deveria ter muitas posses, ela tinha possibilidades e habilidades de fazer o que era bom, né, mas ela teve a influência e usou as suas habilidades para fazer o que era mal. Lá em 1 Coríntios 10, 31, nós vemos que há recomendações. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Foi o que Jezabel não fez. Força, inteligência, determinação são 3 características daquela mulher e muitas vezes nós precisamos desenvolver essas características. O problema é que ela não usou isso para fazer a vontade de Deus, muito pelo contrário, foi contra a vontade de Deus. Ela usou a sua força para se opor contra o próprio Deus de Israel. Isso nos serve de alerta, um alerta porque nós temos muitas qualidades, sim, mas usamos às vezes isso para fazer o que desagrada ao Senhor. Ela influenciou o seu marido e a mulher, por sua vez, tem de fato uma habilidade para influenciar o marido, as pessoas, os filhos. Só que a influência dela foi uma forma de separar o seu marido de um possível relacionamento com o Deus de Israel, naquele momento, naquele contexto. Acabe, por sua vez, realmente foi um homem sem personalidade. Ele fez com que ela tivesse tudo que queria, da forma como queria, né? Ali uma mulher sem controle.
Minha amiga, minha irmã, minha amada, a habilidade que Deus dá, as qualidades que Deus dá a mim e a você, elas devem ser usadas de forma a influenciar bem as pessoas. E você pode estar pensando assim, eu tenho talentos, qualidades e eu vou usar da forma como eu quiser. Mas eu tenho para te dizer que Deus vai cobrar de mim e de você a forma como nós temos influenciado, a forma como nós temos usado as nossas habilidades. E Ele vai cobrar perguntando se você fez para fazer o bem, para fazer a obra dele ou não. Outro ponto importante também, essa mulher usou de poder e posição para conseguir o que queria, não importava como fosse. O marido dela, ele se sentiu chateado ali por não ter conseguido, aquela propriedade, e ela, por sua vez, chegou para ele e disse assim, mas tu és o rei, tu podes fazer, tu podes possuir. E o que aconteceu? Ela usou, tramou ali uma forma, usou o nome do rei, deu ordens para matar o proprietário daquele lugar que ele desejava possuir. Muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Lá em Provérbios 22:14, nos orienta, nos fala que a conversa da mulher imoral é como uma cova profunda que provoca a ira do Senhor, e nessa cova a pessoa que provoca a ira do Senhor cairá. Essa mulher também ordena, como eu falei, a morte do homem da vinha por um capricho, para provar mais uma vez que ela era influente, que ela tinha poder. Às vezes nós estamos achando que estamos influenciando de forma positiva, mas na verdade nós estamos também sendo influenciadas de forma negativa. Que tipo de pessoa, que tipo de coisa, que tipo de música tem nos influenciado? Fica uma pergunta, uma reflexão. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos e com as pessoas que nós convivemos. E o pior, essas coisas têm nos afastado de Deus. E por fim, a última lição que a história de Jezabel nos mostra, que é um exemplo de que não devemos seguir, que nós podemos refletir. No final ali da vida dela, Jezabel se prepara, se maqueia, arruma o cabelo. Ela sabe que o oficial ali, Jeú, vai matá-la, mas ela procura se sentir bela, se tornar assim uma pessoa ainda com aquela imposição de autoridade. Aí fica uma pergunta: do que adiantou para Jezabel ali arrumar o seu exterior, sendo que o seu interior estava totalmente destruído e arruinado? O fato dela ter se arrumado, se maquiado, não é que deve ser atribuído a Jezabel, porque ela criou uma patente disso, da maquiagem, de arrumar o cabelo. Não é essa a questão. A questão é a lição que fica para nós, que ela pôs essa atitude acima, ela pôs isso acima de tudo, ela não buscou um possível arrependimento das coisas que ela fez. Ela colocou isso acima de Deus. As pessoas pensam, mas a maquiagem, se cuidar, a estética, vocês colocam como se fosse perigoso. Não é perigoso. A questão é que, por que você faz isso? Se está acima de Deus. Se tudo o que você faz está acima de Deus, Deus está colocado para escanteio, isso vai ser nocivo, isso pode ser nocivo. Foi o que aconteceu com Jezabel. Ela, sabendo que o seu fim se aproximava, não se arrependeu, não se preocupou em olhar para dentro de si e ali naquele momento tentar se converter ao Deus de Israel.
Deus nos dá oportunidade de nos tornarmos melhor a cada dia. Ele nos dá oportunidade, sim. Ele dá oportunidade para cada um de nós. Mas essa mulher se preocupou em construir apenas uma aparência exterior, enquanto que a morte se aproximava. O que você tem construído? Só uma aparência exterior? Ou você tem construído algo que a traça não pode destruir, o ladrão não pode roubar? Você tem construído um relacionamento com Deus e investido na sua salvação? Lá em Provérbios 19:16 diz que quem guarda os mandamentos do Senhor preserva a vida e quem os despreza morrerá. Então, o que tem sido a nossa prioridade? Provar poder, provar a influência, provar que somos belas exteriormente? Ou tem sido buscar Jesus, tem sido investir na nossa salvação, entregar as nossas vidas ao Senhor, esperando que as suas promessas se cumpram e que um dia nós teremos a vida eterna com Ele? Então vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. A Tua palavra é uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos alerta. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo quanto Tu és, Senhor. Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados, Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes nós temos Te deixado de lado. Muitas vezes nós temos priorizado coisas que não Te agradam. Nós temos priorizado tudo, criado ídolos para as nossas vidas. Pai, perdoa-nos, Pai. Que todos os dias sejam dias de arrependimento, que voltemos-nos para a Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha permanecer em nós. Pai, que cada pessoa que tem ouvido essa palavra possa ser edificado, essas mulheres também possam ter um momento de arrependimento, tenham um momento de Te buscar. Deus, Tu és um Deus tão misericordioso que nos dá oportunidades. A Tua palavra, a Bíblia Sagrada, está para nos ajudar como um manual. Que nós não venhamos esquecer de Ti e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um de nós, guarda-nos, livra-nos, que sejamos revestidos, Pai, com todas as armaduras espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito da palavra, os calçados do Evangelho, que venhamos estar sempre em comunhão contigo, Deus. Nos abençoa, fica conosco, nos dá um excelente dia de trabalho, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.